Como a gente disse, hoje a gente tem a última entrevista com candidatos a prefeito à cidade de Una e com isso você, eleitor, vai ter a oportunidade de acompanhar o que cada candidato tem a dizer e o que cada coligação tem de proposta para os diversos temas que são essenciais aí para o crescimento do município. A mecânica da entrevista funciona da seguinte forma. São 4 perguntas, 2 elaboradas por profissionais da Rede Baiana de Rádio e 2 gravadas, feitas por membro da sociedade de Una. Cada pergunta deve ser formulada em até 1 minuto e o candidato entrevistado terá 4 minutos para responder a cada uma delas. Elas serão sorteadas ao vivo. Ao final da entrevista, o candidato terá o tempo de 2 minutos para as suas considerações finais e no início ele terá 1 minuto para a sua saudação inicial. Em Una ficou definida através de sorteio, em uma reunião, a seguinte ordem das entrevistas. Rodada única aqui dentro do Jornal Costa Sul com início às 12h40. Na última segunda-feira, dia 26 de outubro, o entrevistado foi o candidato Elvésio Rufino, do PSOL, da coligação Desenvolvimento Rural É Possível Melhorar. Terça-feira, entrevistamos o candidato Érico Fontes, do PCdoB, da coligação Coragem e Confiança para Prosperar. Ontem, quarta-feira, dia 28 de outubro, a entrevistada foi a candidata doutora Joanira, do PSD, da coligação A Vez do Povo com Saúde e Educação. E hoje, quinta-feira, dia 29, entrevistaremos o candidato Tiago de Dejair, do PP, da coligação Pra Seguir Avançando. Vamos dar 1 minuto ao candidato para a sua saudação inicial. Boa tarde, candidato Tiago de Dejair. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Augusto. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que aqui estou tendo de falar, mais uma vez, para o nosso povo, para a nossa cidade, falar das nossas perspectivas, falar um pouco de nossas propostas, falar do trabalho que tem sido desenvolvido em nossa cidade. Agradecer e parabenizar a vocês por essa iniciativa. É importante que a gente tenha esse espaço democrático para a gente poder desenvolver as nossas ideias e, acima de tudo, apresentar à população o que pode se esperar do candidato na próxima gestão. Quero aqui agradecer ao nosso candidato a vice-prefeito Man, que está aqui conosco, agradecer também ao CL, que está nos fazendo companhia. De modo que é uma boa oportunidade para a gente poder discutir a nossa cidade e é isso que eu quero fazer, ser propositivo para que as pessoas entendam por que a gente quer novamente tentar a reeleição. Tempo esgotado, candidato. Como o senhor ouviu, a mecânica da nossa entrevista agora segue da seguinte maneira. O senhor sorteia um número dentro dessa urna e o número que o senhor sortear será a pergunta que o senhor vai responder. A pergunta sorteada é a pergunta de número 3. Pergunta de número 3 para o candidato Tiago de Dejair. Candidato, caso seja eleito, o senhor estará assumindo a prefeitura em 1º de janeiro em um momento muito complicado, para ser mais preciso, em meio a uma pandemia. E isso, de certa forma, mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras, pois as pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos. Como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações da prefeitura e ainda fazer investimentos? O senhor deseja ouvir a pergunta novamente, candidato? Não. Não? Então o senhor tem 4 minutos para respondê-la. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Tá. Hudson, quando nós assumimos a prefeitura em 2016, nós propomos uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela reduziu 30% dos cargos comissionados, ela reduziu 2 secretarias de governo e de início o impacto foi grande. As pessoas disseram, rapaz, esse cara veio para acabar. Como é que vai saindo, reduzindo tudo assim, cortando cargos 30%? E no início, inclusive, eu fui muito mal interpretado. Só que não existe a possibilidade de se fazer gestão sem uma gestão equilibrada do ponto de vista fiscal. E foi o que nós fizemos. E ao longo desse período, e aí é preciso que se diga, eu moro em Una há 35 anos, eu convivo na área pública, a gente sabe as dificuldades, não tem solução pronta, não tem milagre, tem trabalho. E esse trabalho é feito através de uma gestão fiscal equilibrada. É lógico que a expectativa das pessoas ela nunca vai estar voltada apenas a um segmento. Quem mora na zona rural quer uma estrada melhor, quem mora nos bairros quer pavimentação, as pessoas querem uma saúde melhor, as pessoas querem uma segurança melhor. Há pessoas que querem festas, há pessoas que querem realizações de grandes eventos.
E saber contornar tudo isso, né, e saber equilibrar as ações, a gente primeiro precisa entender o que é prioridade. Em 2016, nós fizemos uma pesquisa para poder nortear a nossa gestão e nós tínhamos duas grandes prioridades eleitas naquela época pela população, que era a saúde e que era a segurança pública. Bom, partindo dessa ótica, nós começamos a trabalhar nesses dois quesitos. E aí conseguimos bons resultados, né? Um aumento de 30% na gama que a gente oferece à população de exames e consultas. Nós conseguimos levar ambulâncias tanto para os distritos, como também agora para os povoados. A gente conseguiu levar ambulância para o Outeiro, que não tinha, conseguimos levar ambulância para o Lençóis, para Pedras, que estava sem ambulância, Colônia nós substituímos, Vila Brasil nós substituímos, conseguimos 2 SAMUs, hoje temos uma sede, enfim, investimos em segurança porque era prioridade naquela época. Investimos em saúde porque era prioridade naquela época. Também investimos em segurança. O que nós fizemos? Bom, criamos o Conselho Municipal de Segurança, assinamos um termo de convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, que nos proporcionou, né, uma redução, graças a Deus, drástica nos índices de criminalidade. Nós fomos há pouco tempo, e essa é uma excelente notícia para a população, há pouco tempo nós fomos noticiados, né, na televisão, há 3 meses atrás, com uma redução significativa dos índices de crimes violentos, em 91%. Então, observe que essa prioridade de 2016, ela já não é a mesma de hoje. Saúde, sim, continua sendo a prioridade e a gente precisa continuar fazendo os investimentos. A segurança, graças a Deus, nós superamos. O que a gente vai se debruçar para poder fazer agora é geração de emprego e renda, né? E aí a gente tem propostas, eu espero ter tempo para poder apresentá-las, é o fortalecimento do homem do campo, a gente tem também propostas, eu espero ter tempo para apresentá-las. Mas não se faz investimento em saúde, em educação, na agricultura, em manutenção de estradas, não se faz pavimentação, não se faz ações voltadas para a educação, que melhorem a educação, que melhorem a qualidade do nosso ensino, sem um orçamento equilibrado. Então, a princípio, a gente pretende administrar o município com o mesmo pé no chão de sempre, priorizando as áreas que são prioridades, não para o candidato, não para mim, mas para a população. E, novamente, faremos isso obedecendo a ótica da população e trabalhando para o bem-estar de nosso povo, que é a prioridade para a gente. Tempo encerrado, candidato. Eu peço para que o senhor sorteie a segunda pergunta nessa mesma urna. A pergunta que o senhor sortear vai ser a pergunta que o senhor vai responder. O candidato Thiago de Dejaí está fazendo o sorteio. Ele sorteou a bola de número 1, então ele responde a pergunta de número 1. Candidato, bastante atenção para a pergunta. O senhor tem experiência administrativa no Executivo ou no Legislativo? Seu partido é forte e reúne partidos com forte representação na política no âmbito estadual e federal? Se for eleito para assumir o cargo em 2021, como o senhor vai conseguir quadros para completar sua gestão e como vai conseguir recursos estaduais e também recursos federais? O senhor deseja ouvir a pergunta novamente? Só agradeço. Então o senhor tem 4 minutos para responder. Seu tempo começa a contar agora. Tá bom. Hudson, bom, eu sou formado em administração, sou pós-graduando em gestão pública, Master em Liderança Pública pelo CLP, Centro de Liderança Pública. Trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Social, fui secretário de Desenvolvimento Social. Depois disso, a minha vida inteira foi atrelada à área pública, fui gerente de atendimento no SAC, trabalhei na Bahia Pesca. Antes disso, já tinha trabalhado na GERBA, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Transporte, Comunicação e Energia do Estado da Bahia. E, graças a Deus, ao longo desse tempo, a gente vem adquirindo alguma experiência na área pública. Isso não quer dizer muita coisa, Hudson. Tem gente que tem muita experiência na área pública, mas peca no feeling da população. Quando digo feeling da população, é a percepção das pessoas sobre o que a gente está fazendo. A gestão pública não diz respeito ao que a gente pensa da gestão pública, e sim diz respeito ao que os outros, a percepção que as outras pessoas têm sobre o que a gente está fazendo. E ao longo dessa minha experiência, e aí que falo muito de UNA, eu estava fazendo as contas, eu tenho 16 anos fazendo campanhas eleitorais em UNA, e isso nos leva aos 4 cantos do município e, acima de tudo, nos faz aumentar a percepção sobre o que as pessoas acham. Tenho visitado bastante
as reuniões de associações, tenho visitado bastante as pessoas que moram na zona rural, dos bairros, dos distritos. E graças a Deus isso tem me proporcionado, além da experiência, também um feeling que a gente precisa ter para poder governar a cidade. A gente conhece os problemas de nossa cidade. E ao conhecer os problemas de nossa cidade, é necessário que a gente entenda que sozinho a gente não faz nada. E graças a Deus, eu sou presidente do Partido Progressista em nossa cidade, capitaneado no estado da Bahia pelo nosso vice-governador João Leão, capitaneado também pelo deputado Eduardo Salles, pelo deputado federal Mário Negrão-Monte Júnior. Mário Negrão-Monte Júnior, que inclusive tem sido uma mão forte no nosso governo, disponibilizando emendas parlamentares para que a gente continue tendo, na verdade, condição de investir na cidade. Um exemplo desse investimento é a Rua C do Marcel Gana, emendas destinadas ao custeio da saúde, que nos dão a possibilidade, inclusive, de não permitir que falte médico, que falte remédio nas unidades de saúde. Enfim, todo esse aparato que a gente tem de sustentação, tanto através do governo do estado, quanto do deputado federal na esfera federal, nos dá uma tranquilidade para poder continuar trabalhando em nosso município. E aí é necessário que a gente reconheça, Hudson, que a cidade de Una avançou com essas parcerias. Não dá para poder chegar em Comandatuba, por exemplo, e dizer que é a mesma coisa, porque graças à nossa relação, graças à confiança do governo do estado, hoje a gente tem uma estrada que liga a BA-001 a Comandatuba, que inclusive dá abertura para uma série de vantagens na Comandatuba, de geração de emprego, geração de renda através do turismo. É lógico que a pandemia atrapalhou um pouco esse impulsionamento, mas a gente está falando aqui de parcerias que deram certo. Quando a gente olha para o município de Una e vê uma redução de 91% dos crimes violentos, isso não se faz sozinho, isso se faz em parceria com o governo do estado, que é o responsável legal pela segurança pública, mas o município tem feito a parte dele, justamente por essa relação, justamente por essa confiança com outras esferas de governo. Eu acredito muito que parcerias como a que nós fizemos com o governo do estado, com o governo federal, pode alavancar o nosso município. E aí eu vou me debruçar muito, e aí já pedir ao secretário de Desenvolvimento Econômico do estado da Bahia, João Leão, que me ajude, que olhe para a Una e enxergue a gama de oportunidades que a gente tem para geração de emprego, para geração de renda para o nosso povo. A gente precisa se debruçar sobre isso e esse é meu compromisso de campanha. Tempo esgotado, candidato. Dessa maneira, a gente encerra esse primeiro bloco de perguntas e respostas com o candidato Tiago de Dejair. Nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, ele responde a perguntas do ouvinte. Estamos recebendo hoje o candidato Tiago de Dejair da coligação Pra Seguir Avançando, como anunciado no primeiro bloco. Nesse segundo bloco, nós temos perguntas do cidadão unense. O candidato Tiago de Dejair sorteará mais um número nessa urna e o número que ele sortear vai ser correspondente à pergunta que você vai ouvir aí na sua casa. As perguntas foram colhidas ali na cidade de Una no último sábado. Pergunta de número 3 é a pergunta que o candidato Tiago de Dejair vai responder. Vamos colocar no ponto ali. Pergunta no ponto, candidato, peço que o senhor preste bastante atenção. A pergunta tem 18 segundos. Sou Midori Tonosaki de Colônia de Una e gostaria de saber dos candidatos se há alguma proposta de implantação da coleta seletiva de lixo em Una, tendo em vista que o município ainda não tem um aterro sanitário e incentivos de redução de resíduos sólidos. Candidato, o senhor deseja ouvir a pergunta novamente? Não. Não? Então o senhor tem 4 minutos para responder. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeiro, mandar um abraço aqui para Midori Tonosaki, lá da Colônia. E ela é uma pessoa bem preocupada com essa questão. E a gente avalia, né, a política nacional de resíduos sólidos e a gente encontra alguns percalços. E aí é necessário que se diga as dificuldades para que a gente não saia daqui vendendo facilidade, né? Eu estava fazendo o cálculo e fiz esse cálculo anteontem, até cheguei a falar com o presidente. Analisando dados fornecidos pelo site do Ministério do Meio Ambiente e de um fórum que foi um Fórum do Desenvolvimento Sustentável da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, de 2014. Essas informações elas foram extraídas do site do Ministério da
Ministério do Meio Ambiente e desse fórum de Bento Gonçalves, sendo que o site 2007 e Bento Gonçalves 2014. E aí eu comecei a fazer conta. A gente fala muito de política de resíduos sólidos, né? A gente sabe que é uma preocupação. A gente tem leis que norteiam isso, e essa lei é de 2010, né? E veja que a gente está em 2020. O prazo para que municípios com até 50 mil habitantes tenham um aterro sanitário, ele já foi de 2014, passou para 2015, depois passou para 2018 e agora já está em junho do ano que vem. E eu fui fazer cálculo e cheguei a uma proposta que posteriormente eu vou dizer. Para que o município tenha um aterro sanitário para poder suprir a nossa capacidade de 270 toneladas de lixo todo mês, e aí você divide isso por 20 mil habitantes, você vai ver que cada habitante produz aí 13,5 quilos de lixo por mês. A gente teria que fazer um investimento ao longo de 50 anos de 50 milhões, ao longo de 20 anos de 50 milhões de reais. 5% desse custo seria para implantação, algo em torno de 2,5 milhões, 85% para manutenção e custeio dele, né, para a operação, e 10% posterior ao encerramento do ciclo. E a dúvida que a gente tem que ter, e a pergunta que a gente tem que fazer, é que qual é a condição que o município tem hoje de fazer um investimento de 50 milhões de reais ao longo de 20 anos. A fonte financiadora para essa política nacional de resíduos sólidos, ela nunca foi clara. E ao não ser clara, não nos deixa evidente qual é a forma de financiamento que a gente vai ter que agregar para poder conseguir fazer. De modo, Hudson, que a única forma que eu encontrei buscando ser propositivo, né, é justamente aí o plano. Existem alguns planos, plano de manejo do resíduo sólido, existe lá aquela logística reversa, existem algumas metas, né, dentro do plano, dentro da política nacional. E a única forma que eu encontrei foi justamente de propor isso ao consórcio intermunicipal e fazer esse investimento em consórcio com outros municípios. E veja que a gente também tem um grande desafio, porque a gente está falando com líderes de outros municípios, que certamente vão também querer militar em favor da sua cidade, assim como eu militarei na minha. Porém, a gente vai ter que chegar a um consenso, porque não há possibilidade, não há fonte financiadora para que a gente faça os investimentos necessários, para que a gente fale seriamente dessa questão. Então, a proposta que eu tenho para poder apresentar à Midori e a todos que se interessam por essa questão é justamente propor um plano intermunicipal para que a gente tenha o aterro sanitário e, a partir daí, fazer a descartagem correta dos resíduos sólidos. Tempo esgotado, candidato. Peço para que o senhor sorteie a última pergunta desse bloco, a última pergunta que o senhor vai responder também, uma pergunta do cidadão lá de Una, perguntas colhidas no último sábado. Pergunta de número 2, o candidato sorteou. Pergunta de número 2, então, para o candidato Tiago de Dejair. Pergunta de número 2, 16 segundos, candidato. Peço que o senhor preste bastante atenção. Meu nome é Selma de Santana, sou moradora aqui de Una e comerciante, né? Aí eu quero perguntar ao candidato, caso você, candidato, seja eleito, o que pretende fazer para melhorar a segurança aqui de Una? Candidato, o senhor deseja ouvir a pergunta novamente? Não, tá bem. Então o senhor tem 4 minutos para respondê-la, seu tempo começa a contar agora. Oi, Selma, como é que vai? Tudo bem? Então, é uma boa pergunta. A gente fez alguns investimentos em segurança que nos proporcionou a redução significativa dos índices de criminalidade, baixando aí 91% dos crimes violentos. Isso foi possível através do convênio assinado com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Isso nos possibilitou implantar a base CIP-RONDESP em nossa cidade, que aí contribuiu demais, né, para a conexão entre os agentes de segurança, melhorou demais e a gente conseguiu esse bom resultado. Só que a gente continua com problemas de segurança. Aliás, eu acho que só Deus para poder resolver o problema de segurança. A gente, enquanto município, apesar de não ser a obrigação, a gente vai continuar investindo em segurança. A gente vai continuar melhorando o efetivo da guarda, a gente vai continuar fazendo, né, os investimentos necessários para que a guarda municipal
Agora foi criada a patrulha escolar para que essas pessoas resguardem o patrimônio público, e a gente vai continuar apoiando as forças de segurança a nível de Estado. Temos uma boa conexão com a Polícia Civil, temos um bom relacionamento com o 71º Batalhão, temos um bom relacionamento com a CIP, e esses bons relacionamentos eles serão mantidos e implementados. Uma proposta, Selma, que a gente tem, e eu acho que se eu não passei no seu comércio, você vai ouvir agora, é justamente fazer a central de monitoramento. Qual é a intenção de fazer a central de monitoramento? É fornecer dados de segurança para os agentes de segurança para inibir crimes, para poder identificar possíveis crimes, para poder identificar os infratores e para que a gente haja ali, que a gente tenha uma central capaz de corresponder com as expectativas da população. Segurança que foi um tema bastante debatido na eleição de 2016, que era a prioridade número 2 para a população de Una, e que, graças a Deus, a gente chega agora a um momento muito melhor. Quem mora em Una sabe o que eu vou falar aqui, né? A sensação é muito melhor, Hudson. Não dá para... Imagina se a gente não tivesse feito as intervenções que nós fizemos de 2016 para cá, como nós estaríamos hoje. Então, é necessário que a gente faça esse exercício, é necessário que a população de Una compreenda que foi feito um trabalho muito sério na segurança pública. Isso nos conduziu a um momento muito melhor. E agora o que a gente precisa fazer é continuar, né? Temos as propostas, né, de continuar fortalecendo o Conselho Municipal de Segurança Pública para que a pauta fique movimentada. A política, a gestão pública, ela é muito dinâmica. A gente vai obedecendo a ótica das pessoas e, de repente, se você esfria a segurança pública, a pauta segurança pública, ou se você esfria a pauta saúde, as coisas tendem a tomar um olhar direcionado em outra pauta e acaba prejudicando. Então, o fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública para poder continuar tratando as políticas públicas relacionadas à segurança e, acima de tudo, Hudson, quando se faz praça, quando melhora a educação, quando você proporciona à cidade ambientes, né, de convívio, de fortalecimento de vínculos, você também proporciona à cidade uma redução de segurança. Cada nova obra que a gente inaugura com lâmpadas de LED para poder melhorar a iluminação. A gente está investindo, né, em capacitação de jovens, sobretudo nos serviços sociais, no contraturno escolar. Parou por conta da pandemia, bem verdade, mas com aulas de violão, aulas de judô, de jiu-jitsu, para que essas pessoas tenham opções. A gente vai continuar investindo na cultura, a gente vai continuar investindo na nossa educação de base para que a gente crie uma sociedade melhor. Não apenas corrigindo as infrações, mas trabalhando para evitar que novos infratores venham a surgir. Essa é a nossa política para a segurança pública. Tempo esgotado, candidato. Dessa forma, o candidato Thiago de Dejaí respondeu as 2 perguntas desse segundo bloco. Agora, o candidato tem 2 minutos para as suas considerações finais. Lembrando que o candidato pode pedir voto a qualquer momento dessa entrevista. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui entre vocês. Estamos aí há 17 dias, né, da eleição, e a gente tem no processo eleitoral 3 grandes dúvidas e uma única certeza. E essa única certeza é acreditar no trabalho que vem dando certo em Una. Hudson, durante esses 3 anos e 9 meses nós temos resultados a apresentar. Não apenas na melhoria significativa da segurança, não apenas na melhoria da saúde, nas obras de infraestrutura. É impossível você chegar em Vila Brasil e não olhar o que foi feito. Não dá para chegar no Outeiro e dizer que é a mesma coisa. Não dá para chegar no Marcelgana e no Sucupira com aquelas intervenções da escadaria e dizer que é a mesma coisa. A cidade não tinha uma praça e hoje, graças a Deus, tem. A cidade que, graças a Deus, avançou. E essa é a única certeza que a gente tem. Não estão conversando aqui, Hudson, com um prefeito que dormiu 3 anos e 9 meses e está agora se levantando para falar de política. Não. Eu fiz o que eu pude por minha cidade. Fiz o que estava ao meu alcance. E aí é óbvio que se vocês quiserem encontrar defeito na minha atuação, vocês vão encontrar. Se vocês quiserem chegar na minha casa agora, vocês vão encontrar defeito. E eu tenho certeza que ao chegar na de vocês, eu também vou encontrar defeito. Mas eu peço que vocês olhem para os pontos de convergência. Porque quando a gente melhora a saúde, a gente converge. Quando a gente melhora a agricultura, a gente converge. Quando a gente melhora as condições de vida de nosso povo, através do programa Urbaniza, que fez escadarias, que fez ruas, que pavimentou, que pintou a cidade, que iluminou, a gente converge. E eu não tenho dúvida, Hudson, que no dia
15 de novembro, nós estaremos comemorando a vitória do povo de Una, a vitória das pessoas que amam essa cidade, a vitória das pessoas que valorizam o trabalho que vem sendo feito na cidade e nos distritos. Então, minha gente, dia 15 de novembro é 11. Tempo esgotado, candidato. Dessa forma, nós encerramos a última entrevista de uma série com os candidatos a prefeito da cidade de Una. Lembrando que a Rádio Costa Sul FM promoverá no próximo dia 11 de novembro, às 8 horas da noite, aqui na cidade de Canavieiras, na Câmara de Vereadores, o debate entre os candidatos a prefeito aí da cidade de Una, tá? Da sua cidade. Então não perca, assista e ouça a cada uma das propostas. Por que assista, Hudson? Porque você vai ter oportunidade também de acompanhar, além do rádio, que você já está acostumado, através da sua Smart TV, através do seu celular, através do seu tablet, do seu computador. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Rádio Costa Sul FM, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Facebook e Instagram também são duas plataformas de transmissão. É uma boa oportunidade para que cada eleitor saiba em quem votar nas eleições agora de 2020.